próxima convidada fundou a Academia do Luto e, na verdade, a nossa cultura não fala muito sobre a morte. Não fomos educados para estar preparados para a morte, para falar sobre estes assuntos e, na verdade, também a nossa convidada, ainda na infância, sofreu de fobia em relação à morte. Ironias, não é verdade? Connosco está a Márcia Amorim. Bom dia, Olá, Márcia. Márcia. Olá. Márcia, se calhar começamos pela fobia. Pode ser, não pode é? ser, pode ser. A partir de quando é que se lembra dessa fobia? Começou muito cedo? Porque é que tinha tanto medo da morte a ponto de ser uma fobia e de incapacitar fazer muitas coisas ao que entretanto, preparamos? Sim, essa fobia chama-se tanatofobia. Sim. Quer dizer, então, a fobia da morte, o pânico, o medo exagerado da morte. Não houve nenhum evento concreto e acontece muitas vezes isso, não existir propriamente um motivo concreto que determine esse medo, esse exagerado horror, pânico em relação a... Com que idade é que tinha esse 7, pânico? 8 anos. Portanto, logo quando entrei na escola primária, idade escolar, portanto, toda a idade escolar, primeiro ciclo, de facto básico, melhor dizendo, foi muito pautado por essa experiência. Mas sem nenhuma perda familiar? Sem nenhuma perda familiar, mas perdas no meio, na minha comunidade. Eu sou de Paredes de Couro, é uma comunidade pequena em que todas as pessoas também se conhecem e de facto perceber que as pessoas à minha volta morriam e não perceber o que é que acontecia. Ter essa percepção da finitude, não é? Da nossa finitude. Exatamente. Isso é muito comum nas crianças. Quando começarmos a perceber o conceito da finitude, nós começarmos a questionar o que é isto da finitude. E até que ponto era incapacitante essa fobia? Incapacitante porque me levava realmente a ter medo de tudo, porque achava que tudo podia levar à morte. À minha morte, mas muito em particular à morte dos meus pais. E isso, claro, acabou por condicionar muito a minha vida, principalmente no que toca ao sono, ao descanso, à alimentação, porque tudo podia levar à morte. E à felicidade da própria criança, Claro, não é? Claro que sim, claro que sim. Claro que Mas sim. isso também é muito pertinente. Muitos pesadelos muito concretos, muito vividos até. Posso contar, por exemplo, um dos pesadelos que eu tive e que me marcou muito foi um pesadelo onde num espaço concreto da minha casa, numa sala de jantar, em que eu sonhei que estavam lá caixões durante muito tempo. Esse sonho foi tão perturbador que eu deixei de entrar nessa divisão, ao ponto os meus pais tiveram mesmo que mudarmos de casa, porque realmente o convívio com alguém, com uma criança que tenha uma fobia deste género é muito difícil. Sim, e muito difícil de entender também. Os seus pais procuraram ajuda nessa altura? Os meus pais procuraram ajuda, Ajuda especializada, psicológica? Sim, portanto estamos a falar de uma realidade há 30 anos atrás, melhor dizendo. Nessa altura a especialidade não existia. E embora assim fosse, eu tive o acompanhamento da psicologia, que não conseguia me ajudar e encaminhou para a psiquiatria, porque naquela altura não existia pedopsiquiatria. Mas Hélder e Sónia, esta minha fobia, a maior característica dela era que eu não podia contar o meu medo, porque achava que se eu contasse o meu medo alguém ia morrer. Portanto, o controlo. As fobias estão muito relacionadas com a incapacidade de controlar. Então eu nunca contei a ninguém, a nenhum técnico, não falava a nenhum amigo, a nenhum familiar. E quando é que houve o clique da mudança? Na minha adolescência, como eu não contava e sentia-me diferente e nunca expliquei Começou a porquê, partilhar? comecei a ler. Ok. Não, no meu caso eu comecei a ler. Comecei a ler sobre isto do perder, porque o meu medo era perder. Certo. A minha vida também, mas acima de dos tudo seus pais a dos e outros. familiares. Exatamente, Mais dos meus próximos. pais. Claro. Nem tanto dos mais próximos, dos meus pais. Ao ponto de não deixar a minha mãe dormir nem o meu pai, porque achava que se eles adormecessem iam morrer. E foi complicado. Foi muito complicado. É um padrão de muitas crianças, mas no meu caso Era muito exacerbado. Informou-se, leu muito sobre... Li muito, estudei muito sobre isto do que é o perder e quando dei por mim estava realmente muito peixinho nesta área. Muito mais então na questão do luto. Do que é que nós sentimos quando estamos a perder, porque o luto não é só depois da perda, mas também antes. Eu posso sofrer muito antes de perder, que era o meu Que caso. sabes que vais perder. Sim, não estou no teu caso? Sim. Mas a preparação de alguém que tem uma doença terminal. Por exemplo, chamamos isso de luto antecipatório, que é eu sofrer antes de perder. Eu tenho noção que vou perder. Daí a ter essa vontade de ajudar outras pessoas e ao ponto de formar uma academia de luto.
Depois especializei-me, exatamente, estudei muito, formei-me e a parte disso especializei-me na área de luto, estudei na Faculdade de Medicina de Lisboa, num departamento próprio, também recentemente em Barcelona e recentemente também deixei a minha atividade profissional como assistente social, onde intervi muito no contexto de morte também e formei a academia. E, portanto, hoje é o meu trabalho. E o que é que faz esta academia? Esta academia é um projeto... Porque a academia de luto parece tipo academia de ginástica. Parece. É? Academia de luto. Estamos a treinar as emoções, é isso? Estamos a treinar as nossas competências para lidar, acima de tudo, com a vida. E ao lidarmos com a vida, nós estamos forçosamente a lidar com a morte. A educação para a vida é algo muito importante. Quanto mais nós desenvolvermos esse lado do treino, literalmente, melhor vamos viver com os outros e também com a minha própria vida. E quem é que lhe bate à porta? Gente que está em luto, gente que vai entrar em luto, gente que não sabe o que é a morte, ou tem medo que ela lhe aconteça? Dois tipos de público, de uma forma geral, são dois tipos de público. Por um lado, pessoas que já perderam, pessoas que têm a vida muito impactada porque perderam alguém que amavam e que não estão a conseguir lidar com essa perda de uma forma tranquila e então eu, como terapeuta de luto, dou consultas, tanto presencial como online, e respondo dessa forma. O outro lado são os profissionais. Na Academia de Luto é uma escola também, onde eu formo outros profissionais para aprenderem a trabalhar com pessoas enlutadas, acima de tudo sem causar dano. Porque quando estamos de luto, eu costumo explicar que quando nós estamos de luto, nós estamos num estado de amor muito profundo. Às vezes, em vida, nós não sabemos, não nos apercebemos, não nos dedicamos uns aos outros, porque a vida é muito corrida, e não percebemos o quanto gostamos uns dos outros, quanto amamos. Mas quando os perdemos, aí sim, nós damos conta de muita coisa. Então, há muito desconhecimento desta especialidade, não é? É muito... E até da própria morte, como estavas a dizer. Eu acho que as pessoas estão... Nós têm o medo de associarmos uma coisa que desconhecemos. Não é só quem nos morre, é nós próprios. Aquilo, hoje em dia, toda a gente está a lutar por meio de certa eternidade, não é? Portanto, a morte é uma coisa que... Sim, a nossa história da humanidade é sempre no sentido de vivermos o máximo de tempo possível. Não é? Claro. Mas a morte existe e não é por falarmos dela, eu agora sei isso. Agora a minha fobia está resolvida, está tudo tranquilo. Hoje eu sei isso, que não é por falar da morte que eu vou morrer. Pelo contrário, quanto mais eu falo dela, mais a vida me está a gritar aos ouvidos. Isto faz sentido. Quanto mais nós falarmos sobre ela, mais recursos nós temos para aprender a viver nos contextos de perdermos alguém que amamos. E aproveitar a vida com essas pessoas. A Academia tem várias especialidades, vários especialistas. A Academia na prática, sou como eu. É que funciona? A Academia sou eu. É um projeto de empreendedorismo no digital. Individual, sim. Tem a sua página no Instagram, no Facebook. Academia do Luto. Academia do Luto. No YouTube também, porque dou aulas gratuitas, precisamente para chegar a mais pessoas e falarmos abertamente e desconstruirmos este tema que é um tabu. Eu trabalho na área mais universal do mundo, que é a morte, e mais tabu. Todos fugimos, como estava a dizer o Heller. Então, ela é uma plataforma online, mas também presencial, de maneira a poder chegar àquelas pessoas que presencialmente têm essa possibilidade de estar comigo. As aulas, os cursos, são cursos certificados pela Digerte para profissionais, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, médicos, normalmente são o meu público, e são online, esses estão online. E tem corrido muito bem porque, felizmente, assim como vocês, estão disponíveis para falar sobre este assunto. Embora seja um tabu, cada vez mais nós estamos abertos a perceber que faz falta falar sobre isto. O mundo tem muito de bonito e faz falta falar do bonito, mas quem está em luto precisa de ser cuidado. E se eu, a Sónia, ou o Helder, ou todas as outras pessoas que estão em casa não souberem como se comportar, o que falar, o que não falar acima de tudo, o que não dizer, mais vale estar calado às vezes, então isso vai causar muita dor à pessoa que está em luto. E é preciso também formarmos nisto, termos esta tais de educação. E capacidade de ouvir mais, não é? Acima de tudo, ouvir. Ouvir e não falar. Ouvir e não falar. Não dizer aqueles clichês todos. Enquanto preparávamos a entrevista com a Márcia, apareceu-nos uma expressão morte feliz. O que é, como é, existe? Sim. Utilizamos normalmente o conceito de morte digna, no sentido de morrermos com muito conforto físico, com muita tranquilidade. Dignidade. Exatamente.
da morte de... Que papel tem a família e os amigos ter a nessa, família, se possível, pedir perdão, agradecer, honrar a vida, honrar a família. Isso é possível, faz-se muito em Portugal. Eu já fiz esse género de trabalhos também, com cuidados paliativos e até nos lares de idosos. Musicoterapia é um trabalho que se faz também no momento da morte, colocar músicas preferidas daquela pessoa. Enfim, há todo um trabalho que vai de encontro a isso que ela está a dizer, que é da morte feliz. É possível, a morte é inevitável, então que esse momento seja de amor, acima de tudo de amor para quem vai, mas também para quem fica, porque quem fica em sofrimento, e se esses últimos momentos forem tranquilos, amorosos, com respeito, sem sofrimento, sem dor, então sim, eventualmente encaixa aí, Helder, no que diz na morte feliz. Márcia, muito obrigado. Obrigada, agradeço eu. Obrigada. Obrigada. Já agora, e damos um abraço a todas as pessoas que neste momento estão a passar esta fase delicada do luto. Força e olha, conto com a alegria da praça. Pode ser? Agora vamos viajar. Espero que sim.